Meus irmãos, nós temos hoje, reservado no nosso calendário, está uma resumida do que a gente vem falando sobre experiências saudáveis da Reforma Protestante. Você já deve ter percebido, a gente falou disso de uma forma meio que superficial, a gente não deu as cartas todas, mas a gente vem falando disso desde agosto. Desde agosto que esse painel está montado, tem uma cópia desses dizeres aqui lá na porta da igreja, e a gente vem tratando dos 5 resumos, ou a gente chama de 5 pilares da Reforma Protestante. Verdades que são ali tiradas da Bíblia, são conclusões que os reformadores tiveram, bem depois até, mas que servem de norte para a gente, de orientação. E a gente vem falando sobre tudo isso, e nós começamos falando somente as Escrituras. A Bíblia tem que ser um livro mais importante da vida do cristão. Você pode gostar de outras literaturas, você até deve gostar e ler outras coisas também, mas a Bíblia, para nós, é o livro mais importante. Se faltar tudo, se pegar fogo em tudo, não pode ficar sem a Bíblia. A gente não pode ficar sem a Bíblia. Também falamos que a Bíblia vai ensinar, por isso que ela tem que ser a base para as outras verdades que a gente precisa da fé para ser salvo. Que não é algo que a gente compra. Vimos falando sobre isso também. Falamos somente da graça e de Cristo. E hoje nós interrompemos a última conclusão aí da reforma, o último pilar, que é tudo para a glória de Deus, tudo tem que ser feito para a glória de Deus. Quando você corta o cabelo, tem que ser para a glória de Deus. Se você vai fazer qualquer coisa, seja para a glória de Deus, porque a Ele, por meio dele, são todas as coisas. Mas a gente interrompe um pouquinho para poder lembrar desse cidadão bonito que você está vendo aí, não é? Você conseguiu perceber? Ele não está de boné, aquilo ali é raspado mesmo em cima. Eu nunca vi, o pessoal fica inovando no penteado, mas eu ainda não vi uma pessoa fazer isso. Fica a dica aí para os mais corajosos, se quiserem, tá? Tem gente que já começou, mas começou pela frente, né? Raspando aqui assim. Ele é careca aqui em cima, meus irmãos, é careca. É um penteado que eles usavam lá, é radical, tá? Quem que é esse moço aí? Vocês conhecem? Quem que é? Ninguém conhece? Chuta. Lutero. Martinho Lutero, tá? Tinha um outro nome, mas mudaram, ele mudou, depois acabou pegando, era diferente, quis ficar famoso também. E o que nós vamos defender aqui hoje, que a gente vai compartilhar com você aqui hoje, é isso, que quando soma-se sobrenatural com atitude, mas os recursos que Deus coloca ao nosso redor, o que acontece como consequência disso é um justo, é um crente vivendo pela fé. É isso que nós acreditamos. Nós tentamos resumir um pouco dessa história, para você pensar. E a gente começa com o fato principal. Vamos tirar logo essa foto para ninguém ficar sem sono à noite, né? Vamos, pelo menos, escondê-la um pouquinho. O fato principal é a questão do sobrenatural. Quando nós falamos de igreja, de cristão, de fé, a gente não tem como fugir do sobrenatural. A gente não só não tem como fugir, mas ao contrário disso, a gente corre para esse lado. A gente abraça isso porque é uma questão de fé. Não é algo que você consegue colocar na planilha, que você consegue fazer contas, dividir, somar e tal, que vai dar um resultado sempre igual. Porque a questão da fé, do sobrenatural, é algo que vem do alto, não depende de você, nem de mim, não depende de uma igreja, depende de Deus querer fazer, e Ele faz quando Ele quer, na hora do jeito que Ele quiser. Ele não fica, assim, sujeito ao cardápio que nós passamos para Ele. Ah, Deus, eu aceito que o Senhor seja bom, que o Senhor seja meu Deus, meu Senhor, mas tem que ser do jeito que eu quero. Não tem isso. É sobrenatural. Vem de cima para baixo. E na história do Martinho Lutero, que ficou convencionado se comemorar a data marcante, é sempre bom ter uma data para as coisas, né? Para a gente poder celebrar as coisas. Sabemos que, por exemplo, o Natal dificilmente seria em dezembro, não tem como ser, mas é a data que a gente tem, então é a data que a gente comemora. Jesus não nasceu em dezembro de jeito nenhum.
ou bem antes ou bem depois. Mas a gente não vai brigar por causa de data. A mesma coisa a questão da reforma. A reforma ficou convencionada de se pensar que ela aconteceu no dia 31 de outubro, portanto, terça-feira. E terça-feira agora estará comemorando, então, 500 anos da Reforma Protestante, porque foi quando o Martinho Lutero fez aquilo ali que você está vendo na foto. Ele pegou 95 teses, ou alegações, contra o sistema religioso da época, a Igreja Católica Romana, que estava vendendo o direito ao céu, ao perdão, à graça, e ele questionava isso já há algum tempo, e naquele dia ele fez isso. Mas se você vai ler um pouco da história, você vai perceber que essa data nem foi tão assim marcante para a atitude, para as coisas que aconteceram com Lutero e desenrolaram dali, porque ele escreveu isso em latim. E naquela época já não era muita gente que conseguia ler o latim, saber o que está escrito em latim. Hoje piorou, né? Hoje a gente não consegue mesmo, a gente consegue no máximo latim, mas o latim a gente não sabe, a gente não domina. Só que ele, sendo um religioso, um monge, um homem que estava ali mergulhado no estudo das Escrituras, que já fazia estudos com a igreja, com as paróquias que ele gerenciava, que ele tomava conta, que ele pregava ali, ele foi ficando assim incomodado com algumas coisas que ele foi lendo na Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, e se você tiver contato com ela e se render a ela, não tem como seu coração não ser transformado. Você tiver a humildade de assumir que você é menos do que a Bíblia, que a sua razão não é mais importante, você conseguir humilhar seu pensamento e falar: eu sou muito inteligente, mas eu não sou apto para ser melhor do que Deus. Então Deus me deu a Bíblia, eu vou obedecer o que está escrito aqui. Isso vai mexer com você de alguma maneira. Ele foi sendo meio que empurrado para as verdades que a Bíblia fala, e principalmente nesse verso que ficou tão conhecido da Reforma Protestante, que é Romanos capítulo 1, verso 16, 17, ali onde fala que o justo viverá por fé. Ali houve um estalo na cabeça assim, do Lutero, o coração dele se encheu de alegria, porque ele vivia preocupado, e com razão. Ele vivia preocupado porque ele não admitia, não conseguia entender como Deus aceitava ser negociado assim, por preços, por valores, por relíquias, trocas que podiam acontecer. E ele foi, assim, mexido, né? Deus mexeu nele, foi algo que ele estava ali, e ele escreveu, mas escreveu em latim. Quem ia entender isso? Só professores da época. Tanto é que isso não fez tanto efeito, e quando ele traduziu, tempo depois, essas alegações, esse discurso dele contra esse tipo de venda para o alemão, que ele é alemão, e fez isso chegar na mão do povo, as pessoas todas poderem ler, aí sim começou um movimento junto às pessoas. E a gente já aprende um negócio interessante nessa esfera do sobrenatural. Realmente, quando nós temos um encontro com a graça salvadora de Deus em Cristo Jesus, não tem como ser a mesma pessoa. Por isso que eu marquei uma parte do verso aí para você ler comigo. Vamos ler essa parte aí de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Se alguém está em Cristo... Agora vamos ler todos juntos. Se alguém... Você pode estar na igreja e não ser nova criatura. Você pode ser de uma família tradicional, há muitos anos, há muitas gerações. Isso não te garante. O que faz de nós um novo ser, uma nova pessoa, um novo habitante aqui nessa terra de passagem, é Cristo na nossa vida. E se você ainda não experimentou isso, olha aqui para mim, presta bem atenção, se você ainda não experimentou isso, eu queria que você ficasse muito incomodado nessa noite. Eu não quero que você fique pouco incomodado, eu quero que você fique bastante incomodado, porque não é a igreja que vai mudar a sua vida. Essa igreja aqui não tem a pretensão de fazer aquilo que só a graça de Deus pode fazer, é Cristo que faz isso. Só Ele pode transformar. Ele fez isso. Lutero
estava lendo a mesma coisa, a vida inteira, lendo. O pai dele tinha sonhado para ele ser um advogado, que era uma coisa melhor, daria lucro, né? Teria uma coisa bacana para a família. Ele não quis, e em algum momento ele descumpriu ali a vontade da família, o pai dele ficou até um pouco chateado com ele, porque afinal de contas, a vocação para o direito era muito mais lucrativo, mas agora ele vai ser um monge, ele resolve, ele decide, ele vai e faz isso, ele desobedece o sonho do pai, da família, e resolve ser um monge, porque Deus já estava empurrando ele, e aí você já aprende uma lição nessa história toda, que às vezes até eu e você termos de fato encontro com a verdade, Deus nos leva para outros cantos e vai nos empurrando de alguma maneira, para a gente poder chegar onde Ele quer. Ele fez isso com várias pessoas na história. Um nome que talvez seja o mais conhecido da maior parte de nós é José, conhecido também como José do Egito, que teve tudo assim atravessado na vida dele, um monte de coisa acontecendo estranha, mas no final Deus estava preparando ele para ele poder fazer algo grandioso para servir não somente a sua família, mas servir muita gente, para que muita gente não morresse na época dele. Então, em vez de você ficar reclamando, resmungando, onde Deus te empurra, te coloca e tal, assume o compromisso de viver por fé. Seja de fato uma nova criatura em Cristo Jesus. Aceita isso, creia nisso, confirme isso com as suas atitudes, descanse nessa verdade e viva para isso. E não seja, duro, inflexível, um ser que não aceita ser ajustado. É interessante um fato nessa história dele pregando aquela folha, aquele papelão estranho ali na porta da igreja, é que ele fez essas anotações em latim e depois ele as fez traduziu para o alemão, e eu aprendo claramente com a história desse homem, que tem hora que a gente precisa mudar o método. Temos que mexer na estratégia, temos que repensar a forma. Se a gente quer alcançar realmente as pessoas, se a gente quer de fato alcançar o coração das pessoas, nós temos que falar de um jeito que elas entendam, do jeito que elas consigam perceber o que está sendo dito. Por isso, eu luto a vida inteira para sempre nós termos uma conversa onde as pessoas que não são da igreja consigam entender. Tem uma coisa que me incomoda por muitos anos já, é esse vocabulário que a gente às vezes carrega, que é um vocabulário muito só para aqui, para dentro. Mas lá fora a gente não consegue compartilhar e falar aquilo que está dentro da gente, porque a gente só fala no crentez. Precisa traduzir para o português mesmo. E um português que dê certo, né? Assim, que seja acessível. Eu ouvi recentemente um discurso do falecido Enéas. Quem lembra do Enéas? Levanta a mão. Meu nome é Enéas, lembra? Jeitinho meio estranho assim. E quando eu comecei a ouvi-lo, eu falei assim, peraí, está falando em português mesmo? Um homem muito culto, de um domínio grande com a língua portuguesa, mas exagerou. Aí daqui a pouco ele vai dando os adjetivos, os correlatos ali, os sinônimos, e a gente vai entendendo. Falar de um jeito que as pessoas entendam. Mas olha, o sobrenatural. Primeira coisa que precisa para um justo viver por fé é que Deus faça algo no coração. Minha oração tem sido constante por você que vem aqui, é que esse lugar seja um lugar onde você realmente é bem acolhido, se sente realmente encorajado a aprender, a se aperfeiçoar, a crescer em conhecimento, não fique estacionado e seja desafiado a viver uma vida para Deus e para a glória dEle, através das suas capacidades, dos seus talentos, dos seus dons. É isso que a gente quer viver como igreja aqui. Em nome de Jesus, que você não saia daqui sem ter pelo menos esse incômodo te batendo assim, martelando na cabeça. Eu preciso do sobrenatural. Você precisa, eu preciso, nós precisamos. Uma outra coisa que eu quero ver com você aqui, que é interessante, essa atitude que Lutero tem. E toda vez que a gente encontra com a verdade, que ela traz algo para o nosso coração, nós precisamos nos render a ela.
tem um negócio muito difícil que chama-se o coração do ser humano, porque a gente tem a facilidade de endurecê-lo, de não se dobrar. Só que a história da Bíblia é muito clara em mostrar para a gente que isso não é uma boa escolha, isso não é uma coisa boa. Você pode conferir isso em Hebreus capítulo 3, eu separei uma parte do verso 7 e 8 para a gente ler agora junto, vamos ler? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Vamos ler mais uma vez? Hoje, quando você vai ler o capítulo 3 de Hebreus, é para deixar a gente com um frio na barriga. Por quê? Porque o autor vai nos dizendo que quem fez isso no passado não teve um bom final. Quem fez isso, e ele vai citar os nossos irmãos que saíram lá do Egito rumo à terra prometida, não foi coisa boa. Isso não gerou algo interessante. Ninguém se sentiu premiado com isso, pelo contrário, ficou circulando até morrer. E é isso que acontece com pessoas que mantêm o seu coração duro diante da verdade. Elas vão até durar um tempo, porque todo mundo dura um tempo. Tem uma quantidade de vida para viver nessa vida aqui. Talvez tenha algumas vitórias, sua roupa não estrague, seu sapato não dê defeito, coisas do tipo. Receba o mesmo alimento que milagrosamente está caindo do céu todo dia, mas vai ficar pelo caminho, não vai chegar onde precisa, não vai chegar onde necessita e que só Jesus pode levar. Por isso que não é interessante para um cristão ficar fazendo charminho com Deus, ficar fazendo birra com Ele, ficar insistindo em querer resolver as coisas do seu jeito. A Bíblia fala de um jeito, mas eu quero fazer do meu. Não é legal. O que a Bíblia diz para mim e para você é que nós precisamos tomar uma atitude certa, que é de rendição, é de dobrar o joelho, é de aceitar que aquilo que Deus fala é realmente importante, é de ouvir, como nós acabamos de cantar agora há pouco. Preciso ouvir sua voz uma vez mais, é ouvir realmente a voz de Deus, e de novo, e de novo, e de novo. E não parar de ouvir a sua voz, porque o cristão, o justo, vive por fé naquilo que Deus fala, não por aquilo que ele consegue pôr a mão o tempo todo, que ele consegue enxergar com tranquilidade, com óculos ou sem óculos, não faz diferença. Precisamos não endurecer, atitude de rendição, atitude de ir para o lado de Deus, uma atitude pró-Deus. Não, hora nenhuma, eu espero que essa nossa conversa te leve a pensar que nós queremos anular a sua capacidade de pensar. De jeito nenhum. Porque se a gente pregasse isso, se a gente defendesse uma tese dessa, estaremos defendendo que aquilo que é um diferencial de nós para as demais criaturas ou coisas que Deus fez, que Deus criou pela sua palavra, e somente pela sua palavra, pela palavra do seu poder, que é o que nos faz diferentes, que é essa questão, essa capacidade de raciocinar, de pensar, que é a imagem de Deus em nós, como se isso fosse um problema. O problema não é pensar, o problema é querer pensar melhor do que Deus. O problema não é raciocinar, é querer ser mais esperto do que a palavra. A questão não é você e eu termos dúvidas, insights, pensamentos, questões, não tem nada disso. O terrível é não submeter isso à soberania do Senhor, ao poder de Deus. Isso é que é o erro. Não tem nada demais pensar. Quem nunca olhou para o céu e perguntou assim, por que que é do jeito que é? Ou outra coisa que você tenha feito pergunta, que não tem resposta, que não tem explicação. O terrível não é ter perguntas, é questão
pior é não submeter a Deus as nossas dúvidas e não servir a Deus apesar delas, de não ter todas as respostas. É interessante demais como que a gente se dobra diante de algumas coisas e não consegue se dobrar diante de Deus. A gente faz isso aqui, a gente endurece, a gente firma e não se dobra diante de Deus. Porque tem muita coisa que as pessoas falam que são interessantes e tal, e a gente olha, acha bonito. Quadros, está na moda agora, tem uns quadros esquisitos nos museus aí, que está passando. Mas não vamos pensar nisso não, vamos pensar nos quadros bacanas mesmo, que a gente olha, a gente não sabe explicar. Tem um especialista que ele vai olhar para aquilo e vai falar, isso aqui é do século tal, é assim, é assado, a pessoa pintou quando ela estava doente, quase morrendo, aí quando conta a história assim, fica mais bonito ainda. Mas normalmente é assim, depois que a pessoa morre, aí que ele fez melhor. E você pergunta algumas coisas, pergunta outras, e a pessoa não tem explicação sobre tudo. Mesmo assim, a gente toma aquilo como uma coisa importante, abraça aquilo, coloca, tira foto, coloca de capa do Facebook, faz um monte de coisa. E a pessoa não tem nem como responder, está morta. Agora a gente tem a Bíblia, com Deus falando com a gente diretamente pela sua palavra, e a gente ainda fica fazendo charminho ainda. Não faça isso, não é uma coisa boa. Por último, nós precisamos aproveitar os recursos. Uma coisa que fica interessante, você e eu raciocinarmos, como a gente quer alcançar as pessoas, ou como a gente pode se colocar no alvo, no alcance daquilo que Deus está fazendo hoje. É apenas observando as oportunidades que a gente tem, os recursos que nós temos. O que ele tinha na época era pregar um negócio na porta da igreja. Está vendo ali? Parece até um insulto, né? O cara vai ali e prega um negócio na porta da igreja. Se bem que a gente continua fazendo isso, né? Tem um cartaz lá na porta agora. É um pouco diferente, o motivo, claro. Mas a ideia é simples. É porque todo mundo passa ali. Ele não tinha, aquele moço lá não tinha Zap, não tinha Facebook, não tinha Twitter, não tinha Instagram, não tinha nada disso aí. Se ele tivesse, ele usaria. Mas o que tinha, que funcionava naquela época, era colocar anúncios na porta. Pode ver que tem uma outra coisa pregada ali. E tinha outras coisas, as pessoas anunciavam as coisas ali. Todo mundo passava por ali, todo mundo ia passar na porta da igreja e ia ver aquilo ali. Não é um desrespeito, não é uma maneira de peitar nada. O que estava escrito ali, sim, estava peitando, estava realmente combatendo uma realidade. Mas a maneira que ele usou foi apenas utilizar do recurso que ele tinha na mão, um martelo, a folha para escrever, que depois ele viu que não estava legal, o latim não funcionou, vamos ajustar, vamos dar uma ajeitada nesse negócio, porque não está chegando, a mensagem não está chegando. Ele estava usando apenas dos recursos que ele tinha. Aí a pergunta que a gente tem que fazer é, qual recurso que a gente tem para não só receber, como transmitir aquilo que Deus tem passado para nós? Qual que é o recurso? Você e eu temos muitos recursos. Nós temos um lugar para sentar, claro, fresco, aconchegante. Então você já se colocou de alguma maneira na mira, da onde está se falando sobre Deus. Mas também temos a oportunidade de transmitir isso. Nós temos uma rede social que a gente pode colocar de tudo. Eu vou até te fazer um desafio, assim, simples. Se você tiver paciência para isso e vontade. Hoje nós tivemos, ontem no Rio de Janeiro, hoje aqui no Espírito Santo, e a gente vai estar pipocando isso pelo Brasil todo, até dia 31, um pouco depois, muitos lugares, muitas capitais vão fazer um culto em comemoração aos 500 anos da Reforma, que eu acho ótimo. Eu não fui no de hoje, porque eu vou participar no dia 31, lá em Alto de Jequitibá. Eu escolhi. Está podendo? Então escolhi um. E tenta ver. Assim, só as pessoas, só os chegados, só os amigos, só os parceiros. Olha desse pessoal que vai estar lá, que vai postar foto e tal, pagando de reformado.
de crente, reformado e tal, que você sabe que não é uma coisa só nossa. Eu até achei interessante pegar a questão do Lutero, porque luterano, não tem nada a ver com presbiteriano. E dá uma vasculhada, se for amigo, tá? Não estou falando para você virar detetive de ninguém. E olha as outras postagens para ver se aquela pessoa que está ali, a reforma, tal, cuida da reforma, o que ela anda postando lá? Ela coloca, pelo menos uma vez na semana, um verso da Bíblia, um convite para as pessoas se achegarem a ela para ela falar de Jesus. Eu não vou assinar nenhum contrato de nada, mas eu tinha coragem, se eu apostasse, eu não faço isso, se eu apostasse, eu tinha coragem de apostar um dedo. Esse aqui. Se cortasse, eu ficava famoso ainda, depois não dava até para ser presidente. Uma mão, eu tinha coragem de apostar, que a porcentagem não vai chegar a 10%. De cada 10, no máximo um desses que você vai olhar. Se você tiver uma rede social que é diferente do que eu estou pensando, do que é a minha, daqueles que estão agregados ali à minha rede social, então você está bacana, bom para você. Eu duvido. Nós não fazemos o mínimo. E a gente precisa aprender a olhar para a história que, para viver por fé, a gente precisa do sobrenatural, precisa tomar uma atitude e aproveitar dos recursos que a gente tem. A gente sempre fica achando que outro recurso é mais importante. É interessante. Tem um livro antigo que fala sobre relacionamentos, fala sobre casamento, do problema do adultério. A capa dele é assim, o título dele é A Grama do Vizinho é Sempre Mais Verde. Claro que ele é num contexto americano, onde tem sempre na frente de casa tem verde, né? Tem jardim. E a ideia é que toda vez que o cara está dentro da casa dele, ele olha para o do vizinho e fala, a grama do vizinho é mais verde, a grama do vizinho... E você sabe que essa questão dessa infidelidade, sabe, esse lance de ficar flertando com outro, com outra coisa, a gente faz. A gente também faz. Porque sempre há um negócio que é melhor do que aqui. Sempre há uma coisa que é mais interessante. Se eu tivesse tal recurso, eu falaria nada. Porque se você não é fiel no pouco, você também não vai ser fiel no muito. Conversa, para boi dormir. Conversa. A gente precisa demais que aconteça isso. Que o sobrenatural nos invada, que a gente tome uma postura certa, na direção certa, e que, por fim, a gente aproveite dos recursos que Deus tem nos dado. Dado a mim, a você, a cada um de nós aqui. É o que a gente tem. Mas se eu tivesse a moto, eu não tenho a moto. Não preciso dela. O que eu tenho é o que eu preciso. É o que eu posso usar. Se eu tivesse o carro assim de 8 lugares, eu carregava os irmãos. Você não carrega nenhum. Mentira. Conversa para o boi dormir. Você quer enganar quem? Se eu tivesse isso, eu faria. Se eu ganhasse tanto, eu entregava. Mentira. Conversa. Fica enganando você mesmo. O justo vive por fé. O justo vive por fé, porque algo sobrenatural aconteceu dentro dele. E ele responde a isso de forma positiva, e ele aproveita os recursos. É por isso que a gente faz algumas comparações, e elas não são muito justas, mas elas servem pelo menos para pesar, para dosar um pouco mais. A gente olhar assim, como é que a gente está levando as coisas, né? Tem uma irmã nossa aqui que eu vou colocá-la numa situação ruim, ela nem sabe disso. Ela está com a gente esses dias, ela já foi dessa igreja, mora num outro estado. Quem souber, sabe o que eu estou falando, ela sabe que é ela. Procura e pergunta como é que é lá. Como é que os irmãos lá da igreja presbiteriana, não vão nem longe, vão só olhar dentro do nosso arraial mesmo, dentro do nosso quintal. Como é que eles reagem lá com respeito aos cultos, às programações da igreja? Dá uma olhada, pergunta, não precisa acreditar no que eu estou dizendo. Irmãos, em nome de Jesus, olha aqui para mim, mais uma vez, a última nessa noite, depois nós teremos uma participação muito especial aqui nesse culto, uma divulgação de uma oportunidade que essa igreja está tendo também nesse fim de semana. Eu espero demais que cada momento que a gente viver,
a gente aprenda a depender do sobrenatural. A gente precisa orar para isso. Porque não é difícil para mim nem para você se acostumar com as trilhas que a gente mesmo vai fazendo, que a gente vai caminhando nelas. E quando a gente está passando, às vezes, pela primeira vez ali, a gente é mais humilde, a gente fica mais temeroso, você escuta um barulhinho no mato, você pensa assim, poxa, será que é um bicho, né? Mas depois que você passou 2, 3, 4 vezes, você desconsidera os perigos e nem consegue apreciar aquilo que está fazendo. Não é difícil nós, cristãos, entrarmos num automático e, de repente, a gente achar que está tudo bem, porque a gente está bem aqui, está tudo legal. Era esse o cenário onde a reforma pipocou e ficou famosa. Mas a gente já viu, nós fizemos aqui, o Jason teve a iniciativa da gente fazer na escola dominical 4 domingos falando sobre isso, e teve gente que preferiu não vir. Porque, afinal de contas, história, para quem saber da história? Nós estamos falando disso o tempo todo, sabe para quê? Para você perceber que o risco de entrar no automático é grande demais. E a gente não quer que isso aconteça com você. Que do mesmo jeito que estava lá a igreja no automático, rodando, beleza, tudo funcionando. De vez em quando dava uma queda na arrecadação, a gente chamava uns caras para falar legal, tipo o Tétis, ele vai lá e começa com uma conversa legal, cada moeda que cai no gasofilácio é uma alma que sai do céu, e todo mundo vai naquela... E o pessoal vai, por quê? Sabe por quê? Porque lá atrás o pessoal já não dependia mais do sobrenatural, da oração, do joelho. O sacerdócio universal dos crentes, que é algo que nós vamos explorar e falar de uma maneira muito clara nos próximos 2, pelo menos, domingos, é o que tinha esquecido, sempre tinha um terceiro para fazer. Ah, não, a gente paga, o Papa faz, o Papa libera, o padre, o monge, e agora só mudou de nome esse negócio. Porque agora é o presbítero, o pastor, o professor da escola dominical, a tia da UPA. Ela consegue resolver para mim? Não consegue. Você e eu precisamos ter algo novo na vida da gente por meio de Jesus. Queira Deus que a gente não endureça o coração e que a gente, de fato, faça aquilo que tem que fazer. Anunciar. Como Paulo falou para Timóteo, prega a palavra. Ah, mas eu queria pregar outra coisa. Eu queria pregar sobre... alegria, satisfação, prosperidade nesse mundo. Não, é para pregar a palavra. Se a palavra está falando disso, fala disso. Mas é para pregar a palavra. Timóteo, prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Ah, porque a pessoa não está a fim de ouvir. Fala a si mesmo, porque ela não tem que querer, ela precisa de ouvir. Anuncia para ela, você não sabe a hora que vai dar certo. Que Deus quer chamar aquela pessoa para a vida. Interessante quando a gente quer... Pelo menos eu sou assim, quando eu quero que alguém assista o negócio comigo, eu buzino no ouvido da pessoa o tempo todo. Num outro lugar que eu morei, a gente reunia para assistir futebol. E quando um faltava, ficava aquele estresse. Não, vamos, que negócio e tal, não pode faltar, vai quebrar a corrente, não sei o quê. A gente não tem a mesma disposição, parece, né? Se eu estiver enganado, eu quero ser o cara mais enganado do mundo nessa noite. Tudo que eu estou falando aqui, tomara que eu esteja redondamente enganado. Melhor, eu enganado do que uma igreja toda enganada. Mas se eu estiver falando o que eu estou falando e não for mentira, eu espero que Deus faça algo em nós, cada um de nós aqui. Porque nós precisamos, meus irmãos, dar bons frutos. Mateus 12, 33 fala isso. A árvore boa dá bons frutos. A árvore ruim não dá bom fruto. Que tipo de árvore temos sido? Qual o tipo de árvore que nós temos sido? E é bom lembrar, eu aprendi essa semana, a Tati compartilhou isso comigo, que ela estava ouvindo em algum lugar. A árvore não produz para si mesma, ela produz para outro. Outro que vai colher, outro que vai aproveitar da sombra dela. Mesmo assim, ela é árvore, é dela. Ela vai fazer isso. A gente precisa, sabe, de um cristianismo onde cada crente, ao invés de querer comer a fruta, queira ser a árvore que produz, que alimenta outro, que chega nas pessoas, que prega a palavra. Mais do que os outros
tantos clubes e associações às quais nós fazemos parte, gostamos e agregamos nele. Amém, meus irmãos? Vamos orar, abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, é com muito temor e tremor diante de Ti que eu te peço, em nome de Jesus, novamente, faz algo especial no coração de cada um de nós. Que misericórdia da gente. Nós queremos viver pela fé, não da boca para fora. Nós queremos viver de fato pela fé. Temos a Tua palavra, temos o Teu Espírito agindo no nosso meio. Temos, Senhor, a consciência da verdade. Quebra o nosso coração se for necessário, porque o nosso coração é ruim. Não deixa a gente endurecer o coração, nos vença, Deus, eu te peço. E faz da gente povo que anuncia, que acolhe, que aperfeiçoa, porque faz crescer em Ti e que desafia as pessoas a viver na Sua presença. Nós precisamos agradecer ao Senhor pelo que aconteceu na história da igreja cristã durante todos os séculos. Esses dias, por causa da data redonda dos 500 anos da Reforma, mas, porém, muito mais do que isso. Nós queremos ser gente igual esse povo da Reforma foi. Gente que experimenta algo do Senhor tão grande que não consegue ficar com a boca fechada, toma atitude, enfrenta reinos, enfrenta autoridades para poder falar aquilo que acredita, que não tem a sua vida como algo mais valioso, mas tem a vida em Cristo como algo mais valioso, e se perder a vida sabe que morrer é lucro. Queremos ser gente assim, gente que crê, que vive, toma atitude e que anuncia a sua palavra e vive assim pela fé em nome de Jesus. Amém.